Meus irmãos, saudação de paz, do irmão Pedro aqui do Piauí. Eu quero falar sobre pornografia. A Bíblia fala nas palavras de Jesus, quando Jesus estava no Sermão do Monte, que se o teu olho é mau, todo o teu corpo será mau. Então dá para ver pela palavra do Senhor que os olhos são a porta de entrada. No livro de Gênesis, no capítulo 3 em diante, fala quando Eva viu o fruto. Então, quando ela percebeu, ela passou a desejar. Diz um ditado popular que aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Então, o que é pornografia? Pornografia é colocar explícito a nudez de pessoas, seja de homem, seja de mulher. A pornografia, ela é pecado. A pornografia, ela ensina a traição. A gente às vezes entra no comércio, vê revistas de pessoas falando sobre troca de parceiro, revistas Playboy, revistas pornográficas. Então isso é uma forma que Satanás trabalha na vida das pessoas. E é um espírito chamado pombagira que está por detrás do sexo ilícito. E é esse o espírito que faz muitas que se dizem crente ir com saias para a igreja no meio da coxa, com blusinhas transparentes, com roupas sensuais. É esse o espírito chamado pombagira. É a pombagira que faz as mulheres se vestir com roupas indecentes. Pornografia ensina você uma fantasia sexual mentirosa. Por exemplo, eles ali são atores. Às vezes eles mostram que está sentindo um prazer que nem está. Então é uma fantasia. Por mais que eles estejam se sentindo mal, mas eles têm que demonstrar que estão se sentindo bem. É como uma pessoa vai fazer uma propaganda de um suco, aí ele toma um pouco de suco e de repente aquele suco tá azedo, mas ele fica, que bom, suco gostoso, entendeu? Então a pornografia, irmãos, ela é pecado. A pornografia faz a pessoa pecar contra o seu próprio corpo. Então a pornografia faz a pessoa também pecar por cobiçar. Por exemplo, eu só posso ver a nudez da minha esposa e a minha esposa só pode ver a minha nudez. É por isso que novelas não é bom o cristão assistir, porque fica corpo de pessoas explícita, principalmente na Rede Globo, né? E esses programas que passam no domingo, esses da Band, Pânico da Band, esse do João Kleber, e aí sucessivamente, são programas satânicos para as pessoas pecarem com seus olhos. A pornografia ensina o sexo ilícito. Ela induz a pessoa a sentir vontade de fazer sexo com outras pessoas que não é o seu cônjuge. Então a pessoa começa a ver pornografia, seja no celular, seja por DVD, seja no computador. Aí através dos olhos os demônios entram dentro da pessoa e domina a pessoa. E a pessoa passa a concordar com o pecado
Por quê? Porque o pecado ele não é ruim, o pecado ele é bom. O ruim é as consequências do pecado. A pornografia, ela ensina o sexo ilícito, sexo anal, sexo oral, masturbação, sexo com animais, pedofilia e estupro. Então, a pessoa que é viciada em pornografia, ele olha para as pessoas, seja com a criança, seja com o adolescente, como objeto de oportunidade. Não olha como objeto de respeitar, não. Ele olha como objeto de se aproveitar. A gente vê aí na televisão, na internet, muitos pais abusando de suas filhas, muitos padrastos abusando de seus filhos, e aí sucessivamente. A raiz disso é o acesso livre à pornografia. Muitas crianças induzidas à pornografia porque têm acesso à internet. Muitos pais dão celular para os seus filhos que são de menores e eles, na natureza inocente, estão entrando na área da pornografia, tendo acesso à internet. Tem pais que colocam o Wi-Fi dentro de casa com roteador e a criança se tranca dentro do banheiro, dentro de um quarto e tem acesso direto à pornografia. Um cristão que assiste pornografia, ele é preso em vários pecados. Primeiro, ele mente quando a esposa pergunta ou o esposo pergunta: o que você está assistindo? Então a pessoa que é viciada em pornografia, a pessoa começa a mentir, dizendo: eu só estou olhando outra coisa. Então a pessoa começa a mentir, e a mentira pertence a Satanás. Um cristão que assiste pornografia, ele fica desgostoso com o seu esposo, com a sua esposa. Satanás, ao entrar dentro desse cristão, aí ele não tem mais prazer com a sua esposa ou com o seu esposo, porque ele quer fazer o mesmo que ele viu lá na pornografia, sendo que na pornografia é uma fantasia mentirosa. Às vezes a mulher está morrendo de dores e ela se fingindo que tá bom e tal. Então é pornografia, ela faz os casais se separarem. Nunca vi tanto tempo de divórcio como agora, em pleno século XXI. Então, o que a pornografia faz? Faz a pessoa perder, faz o cristão perder o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, a pessoa não tem mais aquela sensibilidade de reconhecer o que é errado. Por quê? Porque ele está preso na pornografia. Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. E quando o crente começa a ter acesso à pornografia, começa um dia, gostou, começa outro dia, gostou, começa a assistir de novo, daqui a pouco ele é igual a droga, ele se avicia e ele se torna preso na pornografia. E o Espírito Santo sai dele e os demônios incorporam nesse cristão. É isso que traz muito adultério dentro da igreja, muita pedofilia dentro da igreja, às vezes até pastores envolvidos em adultério, em pedofilia dentro da igreja. Sabe o que é isso? A pessoa não lê a Bíblia, não ora, não vigia, se tranca dentro de um quarto. E é um pecado oculto, é um pecado em silêncio, que a pessoa fica caladinho ali, acessa pornografia caladinho no quarto, vendo o corpo, a nudez de homens e mulheres ali. Aí quando ele chega no culto, ele bota uma gravata, um paletó, ninguém sabe. Mas Deus vê tudo. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. A pornografia faz a pessoa ficar maquinando
em procurar na rua satisfazer os seus desejos sexuais. Por exemplo, o homem que assiste muita pornografia, ele começa a ter vontade de procurar. Ah, se a minha esposa não faz do jeito que eu vi na pornografia, então vou procurar na rua. Aí onde entra a traição, aonde entra a gravidez prematura. Uma mulher de respeito, uma mulher de moral, jamais ela vai querer fazer essas porcaria da pornografia, porque ela é uma mulher de respeito. Isso ali é bestiais, é coisa satânica, é coisa demoníaca. Então a pornografia ensina o cristão a ficar olhando para os outros como objeto de oportunidade. A primeira oportunidade que eu tiver, eu fico com aquela pessoa. E a pessoa não teme mais a Deus, participa da Santa Ceia em pecado, fica escondido o pecado, não confessa mais o pecado. E deste pecado da pornografia, abre-se espaço para outros tipos de pecado. A pornografia faz o cristão ficar com pecados escondidos. Segundo as Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. O que muda e liberta uma pessoa do pecado é confessar o pecado. Enquanto a pessoa estiver escondendo, tendo cerimônia de confessar que é viciada em pornografia, enquanto você não procurar uma pessoa para você dizer, rapaz, me ajude, ore por mim, irmãos, ou procurar um pastor bem espiritual, que ele ore por você, que ele coloque o óleo ungido em você, para você ser liberto da pornografia, enquanto você não tiver coragem de confessar o que realmente você é dentro do seu quarto, quando você está sozinho, acessando o seu celular, o seu computador, enquanto você não confessar, você vai estar preso nas garras do diabo. Então peça ajuda, porque a pornografia ela é uma doença trazida pelos demônios. E outra coisa, Provérbios 28:13 diz: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. A melhor coisa que uma pessoa faz, que a pornografia ela prende a pessoa, acaba com a vida espiritual da pessoa. E a pessoa não consegue mais ler a Bíblia, a pessoa não consegue mais buscar a Deus, porque está presa na pornografia. O que ele tem que fazer? Tem que confessar. Nem que perca o seu cargo, nem que perca sua posição na igreja, nem que você não tenha mais oportunidade de cantar, nem que você não tenha mais oportunidade nem de sentar no banco de louvor, nem que você fique lá atrás como visitante, mas confesse o seu pecado. E peça misericórdia a Deus, peça força. E outra coisa, é um vício tão terrível que a pessoa não muda de um dia para o outro, não. É devagar. Você vai... É igual a pessoa que entra numa clínica de recuperação. Você vai passar por uma clínica de recuperação. Você confessa, aí você vai agora. Toda vez que você for acessar o celular, você ora a Deus antes de acessar o celular. Ora a Deus antes de acessar o computador. Para de enviar fotos indecentes no Facebook, no WhatsApp. O mesmo vestuário que você veste na igreja, você deve vestir na rua. Para de se vestir mal, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então diga não à pornografia. E se você é preso na pornografia, pastor nenhum sabe, sua esposa não sabe, seu marido não sabe, confesse e peça ajuda, antes que seja tarde demais. A pornografia, ela prende, destrói família e ainda mata a espiritualidade da pessoa. E quando a pessoa vem acordar, já é tarde demais. Então, diga não à pornografia. Peça ajuda, confesse e diga que está preso na pornografia e precisa de ajuda. E Deus vai te abençoar. Diga não à pornografia.